Atos 15, versículo 36 ao 41. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, que a Tua palavra venha atingir os corações nessa manhã, que a Tua palavra venha nos motivar, Senhor, venha renovar as nossas forças e que a gente encontre bom ânimo, ó Deus, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja conosco, que eu seja fiel a Ti e a Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão Rob. Irmãos, a última mensagem que eu preguei aqui no domingo de manhã foi sobre o grande concílio, né? A grande assembleia, onde Paulo e Barnabé lutaram pelo evangelho verdadeiro. Eu quero lembrar a vocês o que está escrito no capítulo 15, no versículo 1, onde começou toda essa discussão a respeito do evangelho, mostrando que Paulo defendia sim o evangelho. Ele amava o evangelho, ele defendia e lutava pelo evangelho. Olha Atos 15, versículo 1, diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Ou seja, Paulo e Barnabé discutiram feio com esses irmãos. Na verdade, com esses falsos irmãos, que era da facção dos fariseus. Isso foi levado para o concílio em Jerusalém. A gente sabe o que aconteceu no concílio, as mensagens estão no YouTube. A mensagem de Tiago, por último, encomendando os irmãos à igreja, dizendo para que eles apenas se afastassem da carne sufocada, do sangue, da prostituição. Agora, quanto à circuncisão, não precisa circuncidar. O evangelho basta e ponto. Como eu já disse para vocês, não é o evangelho e mais alguma coisa. É só o evangelho. É só Jesus, não é Jesus e mais alguma coisa. É só Jesus. Paulo defendeu esse evangelho. A gente sabe que alguns irmãos foram escolhidos para ir com Paulo e um deles foi Silas, a defender o evangelho com Paulo. Versículo 34 de Atos 15 diz assim: depois que eles ensinaram a igreja, levaram a carta que tinha que levar, está tudo registrado nas pregações no YouTube. Silas quis ficar, e o versículo 34 diz: Silas decidiu ficar ali. Versículo 35: Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Ou seja, Silas sai de Jerusalém com todos eles para defender o evangelho em Antioquia e resolve ficar em Antioquia. Parece que Silas gostou da missão, parece que Silas gostou do calor dos irmãos em Antioquia, ao ponto de decidir ficar ali. Os irmãos receberam a mensagem com grande amor e Silas disse: eu não volto para Jerusalém. Repara que em Jerusalém estava Tiago, estava Pedro, mas Silas disse: eu fico em Antioquia. Eu fico aqui porque a igreja tem recebido a mensagem. Então, esse Silas entra na história a partir de agora, de uma forma bem eficaz.
Paulo e Barnabé estiveram ali também. Então começa aqui o grande desentendimento de Paulo com seu companheiro Barnabé. Olha o que diz no versículo 36. Algum tempo depois, ou seja, algum tempo depois deles enviarem a carta, de Silas ter decidido ficar, depois de um tempo, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Você vê a preocupação de Paulo com as igrejas. Ele pregou o evangelho, agora ele quer voltar para ver como os irmãos estão caminhando na fé. O que os irmãos estão precisando? Paulo sabia que ele era uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo. Ele sabia que ele era uma ferramenta na mão de Jesus Cristo. Paulo sabia dos dons que tinha. Paulo sabia do conhecimento que ele tinha. Ele não era soberbo, mas ele conhecia os dons que Jesus Cristo tinha dado a ele. E ele sabia que ele era útil à igreja. Então, ele decide voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde eles pregaram a palavra de Deus. Aqui já vai algo importante para a gente pensar. Em algumas partes do livro de Atos, diz assim, que o Espírito Santo impeliu eles para fazerem isto e aquilo. A gente pode ver isso de uma forma mais clara no 16:6, Atos 16, versículo 6. É importante ler esses textos para que a gente saiba como o Espírito Santo age, as formas que o Espírito Santo age na missão, na igreja, usando os seus vasos. São formas diferentes, mas o Espírito está agindo. Olha Atos 16:6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aqui a gente vê o Espírito Santo impedindo eles de pregarem. Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aqui claramente o Espírito Santo está impelindo eles para a Macedônia. Paulo teve uma visão e entendeu que era para ir à Macedônia. A gente vê o agir do Espírito Santo até mesmo impedindo eles. Então, às vezes a gente tem essa manifestação do Espírito fortemente agindo no meio da igreja, fortemente agindo no campo missionário. Porém, essa não é a única maneira que o Espírito age. A gente vê lá no versículo 36 do capítulo 15 que dessa vez Paulo simplesmente desejou retornar. Ele desejou voltar a cada cidade que ele tinha pregado o Evangelho. A gente vê que o Espírito Santo age dando visão. Olha, você vai para Macedônia, porque eu estou te dando essa visão de um homem macedônio dizendo: vem para Macedônia. Então ele entendeu. O Espírito Santo agindo em visão, alguns acreditam que é um sonho que ele teve, né? Mandando ele ir para Macedônia. Está explicado porque o Espírito impediu ele de pregar em outras cidades. O Espírito Santo sabia que na Macedônia tinha muitas pessoas ali clamando de alguma forma pelo Evangelho, sedentos do Evangelho, que na Macedônia eles iam atender de uma forma brilhante o Evangelho. Então o Espírito começa a impedir Paulo de ir para determinada cidade, para ele ir à Macedônia. Então numa visão à noite o Espírito Santo abre os olhos dele dizendo: vem para Macedônia. É algo incrível isso aqui. E todos entenderam que deveriam pregar o Evangelho naquele lugar. Só que no texto que eu estou pregando hoje a vocês, que é o capítulo 15, a partir do verso 36, não tem sonho, não tem visão. Tem apenas o desejo no coração de Paulo de voltar e visitar cada irmão que ele pregou o Evangelho em cada cidade. Irmãos, como que a gente julga essas coisas? Se é algo bom, se é algo honesto, se é algo sincero, meu irmão, você colocou no teu coração para fazer, você sentiu um desejo de fazer, faça.
Se não for de Deus, o Espírito vai te impedir. Mas faça. Esse desejo veio no coração de Paulo, porque Paulo não pautou o Espírito Santo. Ele não colocou o Espírito Santo numa caixa pensando, o Espírito Santo só age dessa forma. Não, ele age também quando eu tenho desejo de fazer algo. Normalmente quando eu penso em um irmão e vem assim, mande uma mensagem para ele, eu procuro não adiar. Eu procuro gravar um áudio e mandar a mensagem, e às vezes é pimba, entendeu? É a hora oportuna, foi um desejo que eu senti. Ou quando eu tenho um desejo ardente de ligar para alguém, de conversar com alguém, também pimba. Nem sempre é pimba, às vezes é só a conversa não flui, mas às vezes era necessário. Eu digo, ainda bem que eu fiz isso, eu não fiquei esperando sonho, nem nada para procurar uma pessoa. Foi o desejo do coração. Então aqui o livro de Atos nos mostra que o Espírito Santo ele não cabe numa caixa. Não cabe numa caixa. Está sentindo desejo? Fala, prega, conversa com aquela pessoa. Às vezes o Espírito Santo te dá uma percepção e só você consegue perceber, é óbvio, né? A percepção, você percebe que o semblante do teu irmão não está tão alegre quanto na semana passada. Então só você na congregação enxergou aquilo ali. Aí você vai esperar um anjo vir do céu e dizer, vai lá e fale com o seu irmão? Ou você vai aproveitar a percepção que só você teve para chegar, perguntar, fortalecer o seu irmão? Às vezes é obra do Espírito, não abrindo uma visão a você, mas fazendo com que somente você perceba aquilo que ninguém percebeu. Não deixe isso passar. O Espírito Santo te usa nisso sim, nas coisas simples. Então, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. São igrejas que já foram plantadas. Alguém plantou aquela igreja. O que significa isso? Alguém chegou nessas cidades e plantou a semente do Evangelho. 5 pessoas creram. Essas 5 chamam mais 5, já é 10. Esses 10 chamam mais 10, já é 20. Então já começa uma igreja numa cidade. Às vezes nem foi o apóstolo Paulo que plantou. Pedro já tinha pregado a mensagem, outros já tinham. Paulo só passou por lá e agora quer voltar para encorajar os irmãos e ver como eles estão. O nome disso é plantação de igreja. Quando alguém vai e prega e joga a primeira sementinha lá que cresce. Tem uma outra coisa que a gente chama de revitalização de igreja. É quando a igreja já cresceu, ela já tem um número de pessoas, mas às vezes as coisas começam a não funcionar direito. E é necessário alguém estar ali para revitalizar essa igreja, para podar a igreja, às vezes para excluir algumas pessoas da igreja, para calar alguns falsos mestres na igreja. Revitalizar a igreja não é fácil, é difícil. Às vezes a plantação da igreja é muito mais fácil. Você planta a igreja num lugar, todo mundo vem contigo, com o teu pensamento, junto de você. Agora quando você vai numa igreja que outro plantou, e outras pessoas já chegaram, e você volta lá para ver como elas estão, você pode se surpreender. Então é importante o apóstolo voltar nessas cidades. É importante Paulo ver se o evangelho está caminhando ali. Paulo ele tinha esse zelo evangelístico. Ele tinha esse zelo também pela igreja. Irmão, se Paulo detectasse um falso mestre na igreja, você pode ter certeza, ele não ia ficar calado. Paulo iria combater o falso ensino, diferente de muitos pensadores do nosso século, dos nossos dias. Para eles, se você é alguém bom, que ajuda o próximo e faz ação social, não tem problema a mensagem que está sendo pregada. O problema é que você está amando o próximo. Alguns pensam assim. Se você falar para alguns que existe o evangelho verdadeiro, eles vão dizer, para com essa ideia passada, velha, de evangelho verdadeiro. Para com isso. A lei se resume a apenas amar o próximo. Tem gente assim, irmãos. E essas pessoas precisam ser sim silenciadas. Elas fazem mal à igreja, elas são danosas à igreja. O evangelho precisa continuar
dentro da igreja. Paulo deixa bem claro ainda no versículo 36 que ele pregou a palavra do Senhor ali, não a palavra dele. Agora ele vai voltar e ver como a igreja está indo. Versículo 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Um grande problema aqui para ser resolvido. Paulo e Barnabé estão prestes a se chocarem aqui, porque Barnabé gostou da ideia de Paulo. A gente vai voltar nas cidades. Só que Barnabé quer levar o seu parente Marcos junto. Só que Paulo não concorda com Barnabé. A gente vai levar esse cara de novo. As informações que a gente tem sobre Marcos aqui nesse texto é que ele abandonou tanto Paulo quanto Barnabé na Panfilha. O motivo não sei. Os estudiosos especulam os motivos. Talvez achou a obra pesada, ou talvez achou que aquilo não era para ele ainda, mas ele abandonou. Alguns teólogos chegam a dizer que Paulo estava usando um princípio de Jesus, que aquele que lança a mão no arado e volta atrás, ele não é mais digno. Jesus falou isso em Lucas, no capítulo 9, no verso 62, se eu não me engano. Se você põe a mão no arado, você não pode voltar atrás. Talvez Paulo esteja assim com esse princípio em mente. Marcos já tinha colocado a mão no arado e deixou eles lá e foi embora. Alguns chegou a dizer que Paulo era muito rigoroso no grupo dele, que não era fácil permanecer no grupo evangelístico de Paulo. Se você é meio fresquinho ou meia fresquinho, ou essas coisas, você não caberia no grupo de Paulo. Se você não tinha muita convicção no evangelho, você também não cabe no grupo de Paulo. Paulo é um homem muito convicto, muito forte nisso. Então ele rompe com Barnabé aqui. Ele começa a discutir com Barnabé acerca de Marcos. Ele nos abandonou. Não vou levar Marcos. Marcos não vai com a gente visitar as cidades. E Barnabé está dizendo, Marcos vai. E agora? Tem dois gigantes aqui. Barnabé e Paulo brigando. Como faz? Homens de Deus brigam. Homens de Deus também brigam. Repara, a briga de Paulo com Barnabé, em um ponto, é uma briga saudável. Porque no capítulo anterior a gente vê os dois juntos brigando pelo Evangelho, é ou não é? Eles estão brigando para defender o Evangelho juntos. Só que agora eles começam a brigar entre si, não por causa do Evangelho, mas por causa de um homem que tinha abandonado eles. A briga deles num ponto é uma briga saudável, porque ele não está brigando com Barnabé, porque Barnabé está abandonando o Evangelho. Não! Ele não está brigando aqui com Barnabé, porque Barnabé está ensinando algo falso sobre Jesus. Não! A briga é sobre João Marcos. Agora imagine João Marcos no meio disso. Paulo falando ele, não. Alguns acreditam aqui que foi uma briga severa, que Paulo usou palavras severas. Muito provavelmente na frente de João Marcos, irmãos. Ele é covarde, ele abandonou a gente em missão. Ele não serve. Ele lançou a mão no arado e voltou atrás. E Barnabé dizendo, Paulo, ele sim. Ele sim. Aí aqui começa aquilo que a gente chama de inferência. Eu começo a inferir, a colocar coisas no texto que não estão no texto. Imagine Barnabé dizendo, se Jesus teve paciência comigo e contigo, por que eu não tenho com João Marcos? Há uma nova chance para João Marcos. E Paulo dizendo, não volto atrás, ele não vai mais, porque eu tenho certeza que ele vai fazer de novo. Essas coisas não estão no texto, eu estou inventando aqui. É óbvio que eu estou inventando. E Marcos ali, o que será que está passando na cabeça dele? Olha, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou um covarde? Será que eu sou uma pessoa que sempre vou abandonar o barco? Será que eu não consigo concluir uma obra?
Será que os irmãos na igreja sempre me veem assim? Eu dou 3 passos e paro, 4 passos e paro, eu nunca vou adiante. Ninguém na igreja tem confiança em mim para nada. O pastor não conta comigo, a liderança não conta comigo. Eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Na verdade, eu acho que eu já estou sendo aquilo que eles acham que eu sou. Um covarde. Eu não sirvo. Pelo menos para Paulo. Mas graças a Deus, numa igreja que tem Paulo, também tem um Barnabé, irmãos. Tem o Barnabé que diz assim: Marcos, não liga para ele não. Porque eu sei que dessa vez você tá. Eu sei que dessa vez você vai concluir. Um homem impaciente, e aqui a gente encontra um homem mais zeloso. Olha o que o versículo 39 vai dizer. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Irmãos, isso aqui é algo... Eu não creio que Lucas escreveu isso sem uma intenção, irmãos. Porque no capítulo 15, eu repito, eles estavam brigando pela causa do evangelho juntos. Juntos! Os dois juntos defenderam o evangelho, foram juntos para Jerusalém, os dois juntos falaram no concílio em Jerusalém. Agora, Lucas nos conta aqui que eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Cada um foi para um lado. O texto continua. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Repara, Barnabé estava convicto, irmãos. Não é porque tu é Paulo que eu vou mudar minha opinião, não. Eu vou levar Marcos e ponto final. Eu acho que você está errado, Paulo. E ele navegou, ele foi para Chipre. E Marcos foi com ele. Marcos também não ouviu Paulo nessa. Eu vou. Dessa vez os irmãos da igreja podem contar comigo. Dessa vez eu não vou parar. Isso que eu acabei de dizer para vocês, alguns podem ter essa fama, de pessoas que ninguém pode contar para nada. Pessoas que dão 2 passos e recuam. 3 passos e recuam. Perde a moral. Óbvio que vai perder a moral. É por isso que Paulo não quer Marcos aqui. Perdeu a moral, abandonou, não serve mais. Mas Marcos sabe, tem uma chance para mim. Eu vou com Barnabé. E foi para Chipre. Versículo 40. Mas Paulo escolheu Silas. Olha, que bom que Silas decidiu ficar em Antioquia. Porque Paulo conseguiu encontrar um parceiro. É o princípio de 2 em 2, irmãos. Evite ir sozinho. Evite ir sozinho. Chama alguém para ir contigo. Evita ir sozinho. Eu sei que tem coisas que a gente faz sozinho, mas evite. Chame alguém. Com Barnabé dessa vez deu certo, né? Porque no final eu vou contar a história de João Marcos aqui. Para vocês, com uma outra lente, ver quem é Marcos. Eu já estou chegando no final mesmo. Chame alguém que não costuma abandonar, tá? Chama alguém que permanece na obra. Procure não chamar pessoas que estão sempre recuando. Pessoas que ninguém pode contar para nada. Chame alguém que pode. Nem sempre isso que Barnabé fez dá certo. Mas ele encontra Silas. Por que Silas? Silas é um cara que parece que não recua. Ele sai de Jerusalém, vai em Antioquia, leva a carta, fala, está com Paulo, e ao invés de querer voltar para o lugar onde ele estava habituado, que era Jerusalém, ele diz: eu não vou voltar, entre aspas, para a zona de conforto, eu vou ficar aqui na missão. Então Paulo olhou e falou: esse é o homem. É o contrário de Barnabé. Silas é o contrário de Barnabé. Silas está sempre pronto para a obra e ele não precisa que ninguém mande ele ficar. Ele mesmo é voluntário, diz: eu fico. É ótimo trabalhar com voluntário. É ótimo trabalhar com gente que diz assim: eu estou do teu lado. Eu fico. É ótimo quando a pessoa é voluntária. E Silas é esse cara. Silas é o voluntário, é o cara que fica sem ninguém mandar. Porque ele quer.
Versículo 40, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Mesmo com toda a briga, os irmãos encomendaram eles a graça. Vão na graça do Senhor. Irmãos, tem algo aqui no texto. Tem um grande desentendimento, uma grande contenda. Mas eu não vejo nesse texto, Lucas não mencionou em nenhum momento o diabo nesse texto. Reparou isso? E o diabo encheu o coração de Paulo. Não tem. Ou o diabo encheu o coração de Barnabé. O diabo causou intriga entre eles. Não tem. Lucas nem lembra, talvez, aqui que o diabo existe nessa parte. Que tem crente que tudo é o diabo, né? Qualquer briga, tudo isso é o diabo. Os estudiosos, olhando para essa passagem, dizem assim: na verdade, eles se separaram e eles brigaram. Isso é um erro. Só que a mão de Deus está por trás disso aqui. Porque eles iam todos juntos para um lugar. Agora que eles brigaram, eles se dividiram e foi cada um para um lado. Isso é para o ganho do Evangelho. É Deus transformando o mal em bem. Eles iam para o mesmo lugar, agora eles se dividiram, vai cada um para um lado. O Evangelho vai crescer de um lado com Barnabé e Marcos, e o Evangelho vai crescer muito com Paulo e Silas. A gente vai ver aqui que foi tão abençoado por Deus, que eles pararam numa prisão, eles cantaram, Deus abriu, abalou as cadeias, e aqui tem a grande história de Paulo e Silas na prisão. A evidência de que Deus não abandonou eles por causa de contenda. Tem crente com um pensamento tão infantil, assim, olha, por causa dessa briga ou dessa contenda, Deus não estará mais com você. Irmãos, não é sempre assim. A gente vê Deus com Paulo e Silas em todos os caminhos dele em Atos. Eu sei que Barnabé, Atos não fala mais sobre ele. No livro de Atos não aparece mais Barnabé, mas Paulo vai citá-lo nas epístolas. Paulo vai citar Marcos e Silas também vão aparecer. Deus foi com ambos. Versículo 41. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse aqui era o foco de Paulo. Fortalecendo as igrejas. Eu quero levar você para Atos 14, 21. Um exemplo de como eles fortaleciam a igreja, tá? Olha um exemplo aqui. Diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É um resumo aqui. Eles estavam mostrando para os irmãos que a tribulação não é algo estranho na caminhada cristã. A tribulação não é estranha, ela faz parte. Paulo está fortalecendo, dizendo: isso não é algo estranho. Eu estou dizendo para vocês aqui que é devido a muitas, ou a gente vai passar por muitas tribulações até chegar ao reino de Deus. A tribulação não é algo estranho ao cristão. É algo até necessário para a perseverança. Então os irmãos vão aprendendo cada vez mais, sendo fortalecidos por eles. Irmãos, no final dessa mensagem eu quero mostrar para vocês quem é Marcos. Um pouquinho desse homem que aparentemente foi desprezado aqui por Paulo por ter abandonado eles na Panfilha, em uma missão. Eu quero ler com vocês, porque eu não disse, mas o tema da mensagem aqui é Marcos, o perseverante. Você fala, não tem nada a ver com a mensagem. A mensagem tem que ser Marcos, o covarde. Mas o tema é Marcos, o perseverante. Eu sou o único pregador que conta o tema no final. Normalmente é no início, o tema é esse. É Marcos, o perseverante. Teve a briga. Eu entendi o ponto de Paulo. Por outro lado, eu amei a atitude de Barnabé. Eu preciso também ser um Barnabé.
Eu preciso restaurar alguns irmãos que parecem ser esse covardão. Que dá 6 passos e ilude todo mundo, parece que vai e não vai. Fala assim, meu Deus, se depender dele, nunca anda. Então ele precisa de um Barnabé para dizer, tu vai, dessa vez tu vai, cara. E toma posição, cara. Vai até o fim dessa vez. Vai até o fim. Então, Marcos o perseverante. Depois dessa briga aqui, eu quero ler com vocês Colossenses. A gente vai abrir a Bíblia em alguns textos. A gente já está no final mesmo da mensagem, não tem problema. Colossenses capítulo 4. Versículo 10. Aqui já é uma carta de Paulo para os colossenses, para os habitantes da cidade de Colossos, que são chamados de colossenses. Versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, meu companheiro de prisão. Olha, elogio, tá? Aristarco é elogiado. Ele envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Por isso que eu falei que eles eram parentes no início. Barnabé defendeu o primo, né? Primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Olha Paulo já. Agora, Marcos está até visitando, realmente, igrejas. Marcos, o perseverante, recebe Marcos. É Paulo, o mesmo que mandou ele ir embora, está dizendo, receba ele. Vocês receberam instruções para recebê-lo. Receba-o. Abra sua Bíblia em Filemão. Está antes de Hebreus. Vai aparecer aqui também. Vai aparecer aqui. Filemão, versículo 23. Só tem um capítulo. Então, versículo 23. Se você não achou, olha aqui para frente. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora ele chama Marcos de quê? Cooperador. Marcos, ele começou a mudar a visão de Paulo sobre ele. É necessário a pessoa querer também. É necessário a pessoa mostrar que ela não é mais alguém que abandona. É necessário ela mostrar garra, perseverança. Eu fui um frouxo no passado, mas agora eu estou mostrando que eu não sou mais. Eu visito igreja, eu estou na igreja, eu trabalho. A obra de Cristo em mim está crescendo. Pode contar comigo. E Paulo está vendo tudo isso. Agora ele chama Marcos de cooperador. Irmão, para você ser chamado de cooperador, isso é uma evolução tremenda. Pensa comigo, você é cooperador do Evangelho? Paulo chamaria você de quê? Ou do quê? Do quê? Será que nem mesmo Barnabé iria querer você? Nem Barnabé? Pensa, como é bom ser chamado de cooperador. Não tenho os dons de Paulo, mas coopero com ele. Estou junto. Agora ele chama Marcos de cooperador. Agora vamos à última carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo. Versículo 11. Diz assim: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha, mudou ou não mudou, irmãos? Traga Marcos, porque ele me é útil. Lembra da briga dele que eu acabei de pregar com Barnabé por causa de Marcos?
Olha a perseverança de Marcos. É por isso que o tema da mensagem é Marcos, o perseverante. Ele não parou mesmo com Paulo brigando para que ele não fosse. Marcos não presta para o trabalho. Ele não presta para o trabalho. Ele não presta para fortalecer as igrejas. E Marcos não serve Barnabé. E Barnabé está dizendo, Marcos serve. E ele foi crescendo, perseverando, orando, com certeza, andando com Jesus, procurando estar com Barnabé, ao ponto que na última epístola, a epístola da morte, porque Paulo vai morrer depois dessa epístola, ele diz assim, traga-me Marcos. Que bonito isso, né? Traga-me Marcos, porque ele me é útil. Lá na epístola de Filemão, Paulo chama Demas de cooperador. Colossenses, se eu não me engano, também. Ele cita Demas. Como eu preguei nas cartas de Filemão, se parasse aí, a gente já está pregando hoje falando bem de Demas. Mas na última carta de Paulo, mesmo ele chamando Demas de cooperador em todas as outras, nessa mesma carta aqui que a gente está lendo de 2 Timóteo, no capítulo 4, que no versículo 11 ele elogia Marcos, mandando, traga-me Marcos, que é útil para mim. Lá no versículo 9 ele diz assim, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Aquele que ele sempre chamou de cooperador, Paulo chamou Demas de cooperador. Leia Filemão depois. Leia Colossenses. Na última carta ele diz, esse me abandonou. Agora é um abandono mesmo. O cara maduro no evangelho abandonou Paulo no meio da perseguição. Enquanto Marcos é o perseverante. O jogo vai virando, irmãos. O jogo vai virando. Uma outra informação sobre Marcos aqui muito importante. Os estudiosos dizem que provavelmente foi na casa de Marcos onde ocorreu a última ceia com o Senhor, lá em Jerusalém. Como é que pode, né? Alguns sugerem, Marcos era muito novo, ele viu Jesus sim. Marcos viu Jesus e conheceu os discípulos de Jesus, alguns dizem. Mas ele era muito novo, ele não era um apóstolo, ele não era nada disso. Lá em Atos, no capítulo 12, olha uma outra informação preciosa sobre Marcos. Atos 12:12. Por que eles sugerem isso? Que a casa de Marcos era conhecida de Jesus, onde tinha ceia. Atos 12:12. São suposições, tá, irmãos? Mas olha essa informação. Aqui não é suposição, aqui é uma informação certa. Diz assim o versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Pedro, depois que Deus livrou ele da prisão, ele foi bater na casa de uma mulher chamada Maria, onde a igreja se reunia e orava por Pedro. Era a casa de Maria. Que Maria é essa? É a mãe de Marcos. A casa da mãe de Marcos era uma casa onde a igreja se reunia e Pedro sabia o endereço da casa de Marcos. A última informação sobre Marcos aqui, que talvez para mim seja a maior de todas. Existe um evangelho inteiro escrito por Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que é Mateus e Marcos. É o evangelho que leva o nome dele. O cara escreveu o evangelho. Por isso que o tema, eu repito, é Marcos o perseverante. Aí os estudiosos vendo datação, qual foi o primeiro a ser escrito, qual foi o segundo, assim, o primeiro evangelho a ser escrito foi escrito mais ou menos 30 anos depois da morte de Cristo. E o primeiro escritor que talvez inventou a escrita chamada evangelho
que virou um tipo de escrita, os evangelhos. É uma forma diferente de se escrever, que na época não existia. Então, os estudiosos vão dizer, foi um homem chamado João Marcos, o primeiro a escrever o primeiro evangelho, revolucionou a escrita. Foi o primeiro a escrever algo que depois foi chamado de escritos do evangelho, o que não existia naquela época. E alguns vão mais profundo. Mateus e Lucas provavelmente escreveram os seus evangelhos tendo de Marcos como guia. Vocês sabiam disso? Marcos foi o primeiro a escrever sobre a história de Jesus. Que fantástica história, né? Isso é a tradição da igreja que vai ensinando. É por isso que está o Evangelho de São Marcos. É chamado de São Marcos. Mas a história começa ali, irmãos, a briga. Não leva, não leva. Barnabé levou. E Marcos mostrou que ele não era o covarde que Paulo achava que ele era. Que, na verdade, ele seria conhecido e seria pregado aqui na PIB. Isso ele não sabia, óbvio. Como Marcos o perseverante. Se você tem sido zeloso, continue zeloso. Se você já perdeu o ânimo e já deixou alguns frustrados, porque alguns acreditavam que você ia chegar lá e você não chegou. Outros que chegaram bem depois de você já passaram e tomaram o seu lugar. Dá 3 passos e anda 4 para trás. Aprenda com Marcos. E que haja um Barnabé para chegar e te acolher, mas dizer, agora tu vai. E que seja a última vez. E ele mostrou que ele perseverou na missão e perseverou no Evangelho. Que Deus nos dê a perseverança de Marcos. Para terminar a história, Paulo dizendo, traga-me o homem que eu mandei abandonar, porque ele é útil. Ainda dá tempo. Que Deus te fortaleça e que você seja muito útil para o avanço do Evangelho e para a edificação da igreja. Reveja os seus conceitos. Você foi muito bom no passado, muito boa no passado, mas hoje as pessoas nem se empolgam mais com você. Hoje eu estou querendo ser um Barnabé pregando. Se Marcos mudou, mude também. Volte. Como eu aprendi de um homem, para trás só para pegar impulso. E vá com tudo. Que eu quero que você seja perseverante como Marcos. Deus abençoe sua vida. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Fique de pé. Curve sua cabeça. Senhor Deus, que essa manhã seja uma manhã de renovo, Senhor, na Tua igreja. Seja uma manhã de reflexão, Senhor, para que a gente tenha certeza que vale a pena, Senhor, nos doar para o Evangelho. Que vale a pena, Senhor, nos doar para os irmãos, para a igreja. Nos ajude, ó Deus, a sermos perseverantes, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a ser útil na Tua casa. A ser útil para o avanço do Teu reino. Que a gente não enterre os nossos dons, Senhor, mas que a gente volte a procurá-los. Que a gente cave onde a gente enterrou, Senhor, até encontrá-los. Para que a gente possa repensar e dizer onde eu fui útil e onde eu posso ser, Senhor. E que nessa manhã o Espírito Santo venha revigorar as Tuas forças. Revigora, Senhor, as forças dos meus irmãos, Senhor. Que a gente continue avante para a Tua causa. Porque Jesus é muito precioso, Senhor. Ele é muito precioso. Então faça explodir em nossos corações o desejo de permanecer e ser útil até o fim da história. Em nome de Jesus eu faço essa oração. E que a Tua bênção recaia sobre a igreja nessa manhã. E que a Tua unção esteja conosco à noite também. Que o Teu Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações à noite. E que a gente venha Te cultuar, ó Deus, de uma forma alegre,
porque culto é uma celebração. Que a gente venha no intuito de cultuar a Ti e renovar as nossas forças ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.